Quem foi Carl Sagan? Because the cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself. Carl Sagan é sem dúvidas o maior divulgador científico da história. Carl Sagan se tornou um astro da ciência ao falar dos astros na TV. Carl Sagan nasceu e passou a maior parte da sua infância em um modesto apartamento no Brooklyn. Durante a vida, Sagan foi atormentado por sua própria personalidade contraditória. Sagan era cético ao mesmo tempo em que parecia o mais louco sonhador. Sagan era totalmente racional ao lidar com os mistérios da escuridão do universo, mas beirava a irracionalidade quando precisava lidar com sua própria escuridão. Sagan herdou essa personalidade contraditória dos pais. A mãe de Sagan se chamava Rachel, filha de judeus do Império Austro-Húngaro que fugiram para os Estados Unidos depois do avô materno de Sagan matar um antissemita com as próprias mãos. Durante a infância, a família de Rachel beirou a extrema pobreza. Durante a juventude, a mãe de Rachel morreu e ela acabou sendo abandonada por todos os familiares. Isso fez com que a mãe de Sagan se tornasse uma pessoa fria, cética e com uma racionalidade que às vezes era irracional. Sagan herdou todas essas características da mãe, que embora tivesse uma personalidade difícil, amava o filho mais que tudo. Já o pai de Carl Sagan, Samuel Sagan, era um homem com uma personalidade totalmente diferente de Rachel. Samuel era um homem gentil, um operário da indústria têxtil que, embora não fosse rico, costumava dar comida aos mais necessitados. Carl Sagan herdou do pai a doçura com as palavras, a capacidade de admirar coisas simples, a gentileza e a empatia. Em 1939, os pais de Sagan o levaram para a Feira Mundial de Nova York, uma espécie de feira de exposições futuristas. Nessa feira, Sagan teve o seu primeiro contato com a ciência. O pequenino Sagan ficou maravilhado com as coisas que viu. Se o futuro for mesmo assim, eu vou adorar viver nele, pensou o pequeno Sagan. Foi nessa feira que Carl Sagan conheceu a tecnologia que o tornaria famoso, a televisão. Sagan também assistiu ao principal evento da feira, o enterro de uma cápsula do tempo com mensagens da época que deveria ser descoberta por humanos do ano de 6.939. Anos depois, Carl Sagan fez sua própria cápsula do tempo. O interesse por vida extraterrestre que tornou Sagan famoso começou ainda na infância. Um dos heróis da infância de Sagan foi John Carter, um personagem de história em quadrinhos que conseguia se teletransportar para Marte. Sagan também adorava ler e ouvir as histórias do Superman. A ideia de que poderia existir vida em um outro planeta que orbitava uma outra estrela o fascinava. Mas Sagan mal sabia o que era uma estrela. Quando tinha 5 anos, Sagan perguntou para os amigos, para os vizinhos e para os pais o que afinal eram as estrelas. Os adultos respondiam que eram simplesmente luzes no céu, mas Sagan sabiam que elas eram mais do que isso. A mãe de Sagan o levou para a biblioteca pública para que ele pudesse procurar a resposta num livro de astronomia. Na biblioteca, Sagan pediu para a bibliotecária um livro sobre as estrelas. Ela foi até a estante e voltou com um livro sobre as estrelas de Hollywood. Não era aquele tipo de estrela que Sagan estava interessado. Sagan reclamou, a bibliotecária sorriu e voltou com o livro certo. I was so excited to know the answer that I opened the book breathlessly right there in the library. And the book said something astonishing, a very big thought. Stars, it said, were suns, but very far away. The sun was a star, but close up. Foi lendo esse livro que Sagan descobriu que se ele se tornasse um astrônomo, poderia estudar outras estrelas e até outros planetas. Os pais de Sagan não eram cientistas nem tinham muito estudo, mas sempre o encorajaram a fazer perguntas e ir em busca das respostas. Para Sagan, não havia perguntas estúpidas, porque toda pergunta é no fundo um clamor para entender o mundo.
O maior exemplo eram as crianças, cientistas por natureza. Por isso, Sagan adorava ir até escolas primárias conversar com as crianças. Why is the Earth round? Why isn't it square or any other shape? That's a good question. I like that question. It's a question I've asked myself. Depois de se formar como um adolescente acima da média na escola, Sagan entrou na Universidade de Chicago. Estudou lá entre 1951 e 1960, obtendo lá 2 títulos de bacharel. Um em nada, como ele mesmo dizia, outro em física, além do mestrado e doutorado. Durante a graduação, Sagan fez estágio no laboratório de Hermann Joseph Miller, grande geneticista americano que ganhou o Nobel de Medicina em 1946 por mostrar que raios-x causam mutações genéticas. Foi Miller quem ensinou Sagan que existia uma forte ligação entre as estrelas e a vida na Terra. The evolution of life is driven by mutations. They're caused partly by natural radioactivity and cosmic rays, but they are both generated in the spectacular deaths of massive stars thousands of light years distant. Também foi com Miller que Sagan aprendeu uma de suas maiores lições, a de que alegações extraordinárias existem evidências extraordinárias. Extraordinary claims require extraordinary evidence. For all I know, we may be visited by a different extraterrestrial civilization every second Tuesday. But there's no support for this appealing idea. The extraordinary claims are not supported by extraordinary evidence. Carl Sagan era muito bom com cálculos de ordem de grandeza, aqueles números tão grandes que é mais fácil representar eles na forma de notação científica. Graças a essa habilidade, durante o doutorado, Sagan foi convidado para participar de um projeto militar secreto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, chamado A-119. Sagan ficou responsável por calcular os efeitos da detonação de uma bomba nuclear na Lua. Felizmente, o projeto não saiu do papel. O problema é que em 1959, Sagan revelou que participou desse projeto em um pedido de bolsa na Universidade de Berkeley. Isso configura um crime gravíssimo de vazamento de informações militares secretas do Departamento de Defesa americano. Para a sorte de Sagan, isso só foi descoberto no final dos anos de 1990, quando Sagan já havia morrido. Mas o risco valeu a pena. Sagan conseguiu a bolsa para trabalhar como pesquisador na Universidade de Berkeley. Em 1961, como fruto de seu trabalho em Berkeley, Sagan publicou seu primeiro de muitos estudos de grande impacto, um artigo sobre Vênus na prestigiada revista Science. O artigo fez tanto sucesso que Sagan foi convidado para ser um pesquisador na Universidade de Harvard. Sagan aceitou o convite, mas com uma condição: que além de pesquisador, ele também fosse contratado como professor adjunto. É que a paixão de Sagan pela ciência era tanta que transbordava. Sagan não se contentava apenas em saber, ele também queria compartilhar conhecimento. Sagan era visto como um excelente professor. Não era uma simples aula de astronomia planetária. Sagan fazia conexões com biologia, química, história, artes e política. Tudo isso de maneira divertida e poética ao mesmo tempo. Durante as aulas, Sagan fazia questão de destacar o papel importante de minorias políticas, como negros e mulheres, no desenvolvimento da ciência. Sagan incentivava eles a ocupar todos os espaços da sociedade. Mas na prática, Sagan não aplicava o que ele mesmo defendia. Essa contradição de Carl Sagan foi o que arruinou seu primeiro casamento. Durante o doutorado, Sagan conheceu Lynn Margulis. Assim como Sagan, Lynn também era dona de uma mente brilhante, inquieta e ambiciosa. Influenciada por Sagan, Lynn passou a se dedicar ao estudo da biologia. Foi Lynn quem resolveu um dos maiores mistérios da biologia celular. Ela propôs a teoria da endossimbiose, que explica a origem da mitocôndria e dos cloroplastos. Sagan e Lynn tiveram 2 filhos, Dorian Sagan em 1959 e Jeremy Sagan em 1960. Mesmo tendo a esposa e 2 bebês em casa, Sagan chegava a trabalhar 18 horas por dia.
Carl Sagan era um viciado em ciência, o que inevitavelmente o transformou em um viciado em trabalho. Sagan chegava a publicar 24 artigos científicos por ano, uma média de um artigo científico publicado a cada 2 semanas. Lynn ficou sobrecarregada. Sagan não ajudava em nada com as tarefas domésticas e jamais trocou uma fralda dos filhos. A ausência de Carl Sagan como pai e marido fez com que Lynn pedisse o divórcio. Lynn e Sagan se separaram em 1964. Carl Sagan ficou arrasado e recorreu à terapia, que o ajudou a reconhecer que foi ele o principal culpado pelo fim do matrimônio. Sagan ainda teve outras 2 esposas. Entre 1968 e 1981, foi casada com Linda Salzman, com quem teve o filho Nick Sagan. Nick Sagan é um escritor famoso, conhecido principalmente por escrever alguns dos episódios de Star Trek. A terceira e última esposa de Sagan foi Annie Druyan, com quem teve 2 filhos, Sasha Sagan e Samuel Sagan. Annie foi a única a aceitar por completo a personalidade difícil do workaholic Sagan. O livro mais vendido de Carl Sagan tem uma dedicatória a ela. Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, para mim é um imenso prazer compartilhar um mesmo planeta e uma mesma época com Annie. Em 1967, Sagan publicou um de seus artigos mais influentes, sugerindo a possibilidade de existir vida nas nuvens de Vênus, uma hipótese que até hoje é testada. Sagan não acreditava em alienígenas verdinhos visitando a Terra, mas acreditava que deveria haver vida em algum lugar do universo. The universe is a pretty big place. It's bigger than anything anyone has ever dreamed of before. So if it's just us, seems like an awful waste of space. Por esse motivo, Sagan era visto com desdém por alguns de seus colegas. A exobiologia, principal foco dos estudos de Sagan, era alvo de muitas críticas. Se não há indícios de vida fora da Terra, então a exobiologia é uma ciência sobre nada, diziam alguns de seus colegas. Essa reputação da ciência feita por Sagan fez com que ele não fosse aceito como professor titular em Harvard. Sagan ficou bem chateado. Resolveu sair de Harvard e foi contratado pela Universidade Cornell em 1968. Além de pesquisador e professor, Sagan também foi conselheiro e consultor de vários projetos importantes da NASA. Sagan chefiou os projetos Mariner e Vikings, que enviaram sondas para Vênus, Marte e Mercúrio. Ele também participou dos projetos Galileu e Voyager, que enviaram sondas para Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. São as sondas Voyager que carregam a cápsula do tempo idealizada por Sagan, um disco fonográfico com informações sobre a Terra, incluindo sons da natureza e saudações em 55 línguas diferentes. Talvez um dia uma vida extraterrestre inteligente encontre nossa mensagem que vai ficar vagando sem rumo pelo espaço. À medida que Sagan foi ficando famoso, os haters começaram a aparecer. Frequentemente, Sagan recebia cartas com insultos e até ameaças de morte, vindas de fanáticos religiosos, astrólogos e ufólogos. Sagan nunca se intimidou e nunca fugiu das polêmicas. Ou melhor, quase nunca. Sagan era um grande defensor e consumidor de maconha. Em 1971, ele escreveu um capítulo de um livro do psicólogo de Harvard David Grinspoon, contando sobre suas experiências e sensações ao fumar maconha. Para não ser reconhecido, Sagan usou o pseudônimo de Mr. X. Nesse livro, Sagan conta como a maconha amplificava suas experiências sensoriais. A comida ficava mais saborosa, músicas soavam mais deslumbrantes e pinturas artísticas pareciam ainda mais belas. Sagan dizia que, quando fumava maconha, era capaz de focar toda a atenção somente à sensação que estava sentindo. Sagan escreveu diversos outros ensaios e livros de divulgação científica. Suas obras mais famosas foram o livro e a série Cosmos. O livro vendeu mais de 900 mil cópias. Já a série foi assistida por mais de 500 milhões de pessoas em 60 países.
Um remake da série Cosmos foi ao ar em 2014, agora com a apresentação do astrofísico Neil deGrasse Tyson, um dos pupilos de Sagan. Em 1975, o já renomado Carl Sagan convidou o jovem Tyson de apenas 17 anos para passar um dia com ele no seu laboratório. Com 17 anos, Tyson já sabia que queria ser um cientista, mas naquele dia descobriu que tipo de pessoa ele queria ser. At the end of the day, he drove me back to the bus station. The snow was falling harder. He wrote his phone number, his home phone number, on a scrap of paper. And he said, if the bus can't get through, call me. Spend the night at my home with my family. I already knew I wanted to become a scientist, but that afternoon, I learned from Carl the kind of person I wanted to become. Sagan inspirou Tyson e muitos outros. Science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking. Sagan acreditava que para a democracia continuar funcionando em uma era cada vez mais dependente do conhecimento, o conhecimento deve ser democratizado. We live in an age based on science and technology with formidable technological powers. And if we don't understand it, by we I mean the general public, then who is making all the decisions about science and technology that are going to determine what kind of future our children live in? Just some members of Congress? But there's no more than a handful of members of Congress with any background in science at all. Temos mais boas notícias. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19. Por várias vezes, Sagan entrou em conflito com políticos americanos. Sagan se identificava com os valores liberais sociais da época, o que fez com que ele fosse diversas vezes associado ao socialismo soviético. But are you a socialist? I'm not sure what a socialist is, Well, but I believe that the government has a responsibility to care for the people. I'm not talking about dole. I'm talking about making people self-reliant, people able to take care of themselves. Mas a principal preocupação política de Sagan era com uma possível guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. If we're willing to live with the growing likelihood of nuclear war, shouldn't we also be willing to explore vigorously every possible means to prevent nuclear war? Nuclear arms threaten every person on the Earth. Sagan também foi um dos primeiros cientistas a tentar alertar a humanidade sobre os perigos de uma crise climática. Ele sabia que o que tornava Vênus um planeta tão inóspito era o efeito estufa e que a Terra poderia seguir o mesmo caminho. Computer models that successfully explain the climates of other planets predict the deaths of forests, parched croplands, the flooding of coastal cities, the environmental refugees, widespread disasters in the next century, unless we change our ways. Em 1994, Sagan foi diagnosticado com mielodisplasia. Acabou falecendo de pneumonia em 20 de dezembro de 1996. Carl Sagan faz falta no mundo de hoje. O negacionismo científico já custou a morte de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Vivemos tempos de escuridão. Mas os ensinamentos de Sagan rompem as barreiras do tempo e nos dão esperança e motivação para continuar lutando por um mundo melhor. Como dizia Carl Sagan, a ciência é como uma vela que ilumina a escuridão em um mundo assombrado pelos demônios do falso conhecimento. History is full of people who, out of fear or ignorance or the lust for power, have destroyed treasures of immeasurable value, which truly belong to all of us. We must not let it happen again.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente está vendo aí o Daniel acompanhado da Luísa, para quem ele manda a mensagem que segue. Obrigado por ser a melhor namorada do mundo e, há pouco tempo, a melhor noiva. Luísa, você me faz o homem mais feliz do mundo e quero que seja assim para sempre, mas só se você quiser. Beijo, gente! Valeu!